Boa noite, igreja. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que consegue nos assistir nessa noite, você que está na sua casa aí, com sua família reunida, a nossa oração é para que todos estejam bem, todos possam estar aí desfrutando da graça e da guarda do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Eu espero também que a igreja esteja aprendendo bastante a respeito do nosso tema, né? A respeito das mensagens que nós temos preparado, voltadas aí para a doutrina da perseverança dos santos. E por que nós nos preocupamos com isso? Porque em tempos aí de calamidade, em tempos de guerra, em tempos de aflição, é uma doutrina que nos traz bastante conforto, bastante consolo, aquieta e acalma o nosso coração, uma vez que nós aprendemos através da palavra do Senhor que nós estamos no Senhor, nós somos do Senhor, somos parte dele, ele nos separou para isso, para o seu serviço, para o seu chamado, e ele vai confirmar as suas promessas aí até o último dia de nossas vidas. Então, é muito confortante para nós sabermos que nós estamos nas mãos desse Deus Todo-Poderoso e ninguém pode nos arrancar dali. Eu quero, desde já, agradecer a todos vocês aí que nos assistem, que nos acompanham. Mandei aí um link para alguns amigos para que pudesse estar conosco nessa noite. Quero agradecer a você que, mesmo que não caminha conosco aqui na nossa igreja, mas tem nos acompanhado via as redes sociais. Fica aí o nosso carinho, o nosso abraço, e tenha certeza de que essa igreja está orando por você, pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família, tá bom? Abra sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 8, onde nós vamos estar lendo do versículo 31 ao versículo 39. Romanos capítulo 8, onde nós leremos do versículo 31 ao versículo 39. Nós separamos aqui o tema da nossa mensagem desta noite, que é perseverança, uma característica daquele que está unido a Cristo. Perseverança, uma característica daquele que está unido a Cristo. Vamos fazer a leitura? Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Ok? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém? Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Pai, nós expomos a Tua palavra, Senhor, e a nossa oração, ó Deus, nessa noite, é para que o Senhor possa nos capacitar a transmitir a Tua mensagem, aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, como interpretação, a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja espalhada por toda a terra, ó Pai. A Tua igreja espalhada por todos os lugares, ó Deus. Que esta mensagem possa chegar e cumprir o Teu propósito, ó Deus, através da ação e da unção do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor cresça, que eu diminua e que a Sua graça seja abundante sobre todos aqueles que estão ao alcance desta palavra. Nós desde já te agradecemos em nome de Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem. Nós percebemos aqui, através do texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo, ele começa numa construção de perguntas retóricas, fornecendo aí respostas óbvias, né, para o seu argumento. Mas é importante, para que nós possamos ter a ideia, mais ou menos, a respeito do raciocínio do apóstolo Paulo, que nós possamos observar, voltar um pouquinho ao contexto interior do texto que nós lemos, que está registrado no mesmo capítulo. E esse contexto anterior aos versículos que nós lemos, eu quero separar com vocês aqui a partir do 28 ao 30, ok? Romanos capítulo 8, do 28 ao 30, para que nós possamos ter uma ideia a respeito do raciocínio do apóstolo Paulo, que ele vai dizer do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Ou seja, a partir daqui, nós podemos compreender o porquê do início da construção do argumento do apóstolo Paulo. Porque a partir do 31, a gente já vê ele iniciando com a seguinte pergunta, a seguinte exclamação: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o contexto anterior, ele desenha, né, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus construiu a nosso favor no que diz respeito à história da redenção. E agora ele vai nos mostrar o porquê e como ele vai fazer a defesa dessa sua tese. Nós podemos compreender que ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte: se sabemos que aqueles que amam a Deus, em outras palavras, ele está dizendo, na verdade, aqueles que amam a Deus, todas as coisas o ajudam para o bem. Ou seja, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo, em outras palavras, que aqueles que o amam, aqueles que têm o Senhor como teu amor, têm vivido para esse amor, todas as coisas vão o ajudar, vão o socorrer para o bem. Muitas das vezes a gente não consegue compreender algumas respostas às nossas orações, mas nós precisamos ter a certeza e a convicção de que as respostas que Deus nos dá são respostas que vão
única e exclusivamente nos satisfazer ou satisfazer a nossa vida e para o nosso bem-estar na presença do nosso Deus. Deus não nos dá nada que possa vir a nos fazer mal, que possa vir a nos prejudicar. Pelo contrário, quando nós fazemos as nossas escolhas, nós tendemos, na maioria das vezes, escolher aquilo que é ruim para nós, acreditando que está fazendo a escolha certa. Com Deus, não tem essas coisas. Tudo aquilo que Deus faz por nós, tudo aquilo que Deus faz para nós, Ele faz para o nosso bem. E por que Deus age assim? Porque, segundo o apóstolo Paulo, desde a eternidade, o Senhor Jesus, Ele nos separou para ser um povo seu, para ser um povo separado. O sacrifício do Senhor Jesus foi para pagar a nossa dívida que nós tínhamos. Porque nós éramos, assim como nós cantamos, inimigos de Deus. Nós tínhamos uma inimizade com esse Deus Todo-Poderoso. E o sacrifício do Senhor Jesus, Ele rompe com essa inimizade, e a partir do momento em que nós cremos, a partir do momento em que nós somos comprados por esse sacrifício, nós passamos agora a ser amigos de Deus. O Senhor nos traz para Ele. E Ele nos justifica através desse sacrifício. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos observar, nesses versículos, que o apóstolo, ele não está falando aqui, meu amado e meu querido irmão, olha só, a partir do momento em que você aceitou ou recebeu o sacrifício do Senhor Jesus pela sua vida, a partir do momento em que você foi separado, a partir do momento em que você recebe o seu chamado para servir a Deus, nenhum problema, nenhuma dificuldade irá sobrevir sobre a tua vida. Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está afirmando que se esse que é todo poderoso, maior do que todas as coisas, melhor ainda, se Deus que criou todas as coisas, causou todas as coisas, é por nós, está conosco, a quem deveremos temer? Quem pode vir se levantar contra nós? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que não existe um inimigo à altura daquele que é por nós, ou seja, Deus, para nos derrotar, para nos derrubar. Então, o apóstolo está dizendo que nós vamos ter as nossas dificuldades, nós vamos passar pelas nossas aflições, nós vamos ter os nossos momentos de talvez medo e ansiedade, mas quando nós conseguirmos nos concentrar no grande amor que Deus dispensou por nós, nós vamos nos fortalecer, certos de que esse mesmo Deus que me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, Ele está comigo, Ele é por mim, Ele luta por mim, Ele guerreia por mim, e não tem inimigo nenhum à altura que possa comparar-se a Ele, ou que possa enfrentá-lo. E ele vai continuar no versículo 32, afirmando isso, dizendo que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, meus amigos, meus amados irmãos, a palavra do apóstolo Paulo está nos mostrando que esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos concedeu, Ele nos ofertou um tesouro preciosíssimo, algo maravilhoso. Eu não gosto muito de traçar comparações, mas para que nós possamos facilitar
a nossa compreensão, né? Você imagina, por exemplo, o teu pai chega para você e fala assim: meu filho, olha, isso daqui não é herança, isso daqui não é presente, isso daqui... Eu simplesmente desejei te dar aí 300 mil reais. Eu estou com dinheiro na conta, isso está me sobrando, e eu estou te dando aí 300 mil reais. E você pega aqueles 300 mil reais e você faz um investimento com todo aquele dinheiro. Mas passado um tempo, tu não pode mexer no investimento ainda, mas você precisou de 10 mil reais. Você acredita mesmo que se você for pedir ao seu pai 10 mil reais, tendo ele dinheiro, ele vai te negar? Uma vez que ele te deu de todo o coração os 300 mil? E eu falo que eu não gosto de fazer as comparações, porque a comparação assim é absurdamente maior. Deus nos ofertou o seu próprio e único Filho. E você acha que as outras bênçãos que Ele está disposto a derramar, a entregar por nós, Ele não vai dar, Ele vai reter? Meçamos o amor de Deus, se isso for possível. E o interessante é que nesse versículo que nós lemos, e aí nós vamos nos arremeter à mensagem que o seminarista Israel trouxe pela manhã, o apóstolo Paulo vai fazendo uma referência a uma mesma palavra que o Senhor Deus utiliza com Abraão, lá no Antigo Testamento, quando Abraão provou a sua total lealdade ao estar disposto em sacrificar o seu único filho, Isaque, por conta do amor e da fidelidade a Deus. E disse Deus para Abraão: não poupaste o teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 16. Parece que Paulo está dizendo: pense no maior exemplo no mundo de lealdade do homem a Deus. A lealdade de Deus à tua palavra é semelhante a esta. Se você olhar, se você buscar, procurar, se você observar, pesquisar, você talvez não vai encontrar uma lealdade maior no mundo do que a lealdade de Abraão. Deus prometeu a ele uma posteridade. Ele seria pai de uma grande nação. Ele tinha um único filho. Deus pede aquele único filho. E ele, por amor, por obediência e por fidelidade a Deus, ele está disposto a sacrificar o seu único filho, carregando no coração a certeza de que a promessa de Deus se cumpriria, mesmo se posteriormente o Senhor tivesse que ressuscitar Isaque, o seu único filho. Esse é o grande exemplo que nós temos ao olharmos para a humanidade em si, de um homem que pôde ofertar isso a Deus. Por isso, irmãos, nós temos que observar que Deus é tão leal à sua palavra que se dispôs a sacrificar o seu próprio e único filho por conta da sua promessa ao seu povo, ao povo escolhido, por conta de nós, por conta daquele que ele separou para o seu chamado. Certamente nós podemos confiar nesta lealdade, na lealdade de Deus, uma lealdade que serve para qualquer coisa. Será que nós ainda podemos esperar por uma prova de amor maior do que esta? O ato de Deus em dar o seu único filho por amor a cada um de nós. Será que nós podemos nos aventurar ou nos arrogar a imaginar alguém que possa vir a praticar uma atitude de amor e fé e gratidão e alegria tão grande por nós? E Deus, quando faz isso por nós, Ele faz ainda quando nós éramos pecadores. Deus, quando faz isso por nós, Ele faz quando nós ainda éramos inimigos dEle. Ele faz ainda quando nós estávamos de costas viradas para Ele. Deus oferta o seu único filho no momento em que nós ainda nem queríamos saber.
desse amor de Deus. Billy Graham, um pastor batista norte-americano, muito proeminente na sua época, certa feita ele disse: Deus provou o seu amor na cruz, e quando Cristo pendurado, ali sangrou, ali morreu, e isso foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Eu te amo. Pense, meus amados irmãos, se isso não faz sentido para você. Se o melhor que você poderia receber de Deus, se Ele não já te deu, se Ele não já te ofertou, pois o melhor foi Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por cada um de nós e ter nos liberto, ter nos tirado do caminho da morte, porque o salário do pecado é a morte. E, meus amados irmãos, basta nós pararmos para pensar, pararmos para raciocinar, e nós vamos chegar à conclusão que realmente todas as outras coisas que precisarmos são secundárias, porque o melhor já nos foi dado, o melhor já nos foi ofertado. Às vezes nós nos desfalecemos porque nos preocupamos com os nossos filhos, é uma preocupação justa, legítima. Às vezes nos desfalecemos porque nos preocupamos com a nossa vida financeira, com a nossa vida profissional, com a nossa vida afetiva, com os nossos relacionamentos, e temos uma dificuldade imensa de colocar isso nas mãos do Senhor, para que Deus possa nos dar a direção. Nós queremos resolver, nós queremos fazer, assim como o seminarista Israel falou pela manhã, Abraão tentou resolver o problema de Deus de todos os custos, e tudo que ele tentou deu errado, porque quando nós homens queremos fazer, nós damos os passos errados, mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor aquilo que nós podemos considerar secundário, mas presbítero Eduardo, o amor pelo teu filho é algo secundário em vista do que o Senhor fez por mim, em vista daquilo que o Senhor me livrou, é secundário. E Ele está sob os cuidados desse Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor foi capaz de entregar o seu único filho para ser moído na cruz do Calvário por amor a mim, as outras coisas que eu preciso, certamente Ele fará. Passando para o nosso próximo ponto, a partir do sacrifício do Senhor Jesus, foi cumprida a justiça de Deus em nós. E essa justiça, meu irmão, minha irmã, ela jamais pode ser revogada. Não existe uma instância acima do tribunal de Deus, o justo juiz. O Senhor, Ele pagou a nossa dívida. O Senhor, Ele pagou a sua dívida. O Supremo Juiz, Ele vindicou o seu direito sobre aqueles que foram comprados pelo precioso sangue do seu Filho. Eduardo, o que significa vindicar? Vindicar, meu amado irmão, significa reclamar, exigir a restituição de, recuperar. E aí você vai pensando na construção da proposta do apóstolo Paulo. Nós estávamos no mundo, largados, perdidos, caminhando a passos largos para a morte. O Senhor, Ele nos compra pelo seu grandioso amor por nós, com o sangue precioso do seu Filho. E agora, Ele vai e Ele reclama o seu direito pela nossa vida, porque nós já não somos mais filhos do pecado, já não somos mais escravos do pecado, porque esse escravo aqui que vos fala, ele foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. O versículo 33 e 34 vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Meu amado irmão, minha querida irmã, a perseverança dos santos está na certeza e na convicção de que, uma vez comprados, ninguém mais pode nos tirar das mãos desse Deus Todo-Poderoso. O contrato já foi assinado, já está selado. O sangue do Senhor Jesus já foi derramado. Ninguém tem mais poder para jogar isso por terra. Ninguém tem poder para fazer com que esse contrato se torne inválido. E para expressar a obra salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo, Paulo vai utilizar essas palavras e conceitos relacionados à justiça, relacionados em justificar, e assim designar a ação de Deus pela qual ele declara justo o pecador e o livra dos poderes do mal. Então, meu irmão, quem nos condenará? Quem pode levantar acusação contra nós? E talvez você aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando através desta live, talvez você possa estar pensando, e outro dia eu participei de uma conversa semelhante a esta, de uma pessoa que falou assim: olha, o mundo não pode acabar agora, porque eu tenho muitos pecados, eu ainda preciso me consertar com Deus. Mas, irmãos, meu amado irmão, minha querida irmã, se você tem a certeza e a convicção de que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, de que o Senhor Jesus derramou o seu sangue pela sua vida, os seus pecados foram perdoados. E ninguém pode se levantar com o dedo em riste e te acusar de qualquer outra coisa, porque aquilo já foi apagado. Foi uma dívida que já foi paga. É o mesmo que talvez você esteja devendo algo a alguém, e toda vez que você passa por um determinado lugar, aquela pessoa: ô meu irmão, vai me pagar quando? Ô amigo, vai me pagar que dia? Ô amigo, quando é que tu vai me pagar? Sempre te incomodando, sempre te perturbando, e de repente num determinado dia você passa e fala: olha, tu está liberado, aquele camarada lá pagou a sua dívida. Jesus Cristo fez isso por nós. Nós temos que conviver com essa certeza, temos que conviver com esta convicção. Temos que guardar no coração não só essa certeza, mas a alegria de que tudo que pudesse ser feito para que a nossa dívida fosse paga, já foi feito. E graças a Deus, foi pelo sangue de Cristo, não foi pelos meus esforços, não foi pelos meus méritos. E talvez você possa olhar e falar assim: olha, eu gostaria de ser igual o presbítero Eduardo, porque hoje ele está na presença do Senhor e é um camarada bacana, é um cara legal, tem um bom relacionamento com todo mundo, não mata, não rouba, não se prostitui. Eu queria levar uma vida igual a dele. Meu amado irmão, minha querida irmã, eu sou tão pecador quanto você, mas graças a Deus eu fui liberto pelas garras do diabo. Eu fui liberto das garras do diabo, eu fui liberto da escravidão do pecado, porque Jesus Cristo morreu por mim e eu creio nisso. E você pode crer também. E não existe pecado que você tenha cometido que possa ser de um valor mais alto do que o sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor Deus, Ele tem cuidado a cada dia, minuciosamente, por cada um de nós. A obra salvadora, ela não vai se resumir apenas na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, mas através da glorificação, o elevando ao status de assentar à destra de Deus Pai, o faz cumprir agora o papel daquele que também segue intercedendo por nós. O Senhor Jesus agora é a verdadeira ponte que faz essa ligação do nosso relacionamento para com Deus. A lógica do raciocínio do apóstolo é aquela: se morremos com Cristo, ou se morremos para Cristo,
Com Cristo nós ressuscitamos. Morremos para o pecado, ressuscitamos para uma nova vida e agora, após a ressurreição, nós fomos enxertados em Cristo. A partir desta ressurreição, nós passamos a viver em Cristo. Passamos a viver por meio de Cristo. Isso nos eleva à condição de filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Nós sabemos que Deus tem o seu único filho, Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que nós tivemos esse encontro com a verdade, nós fomos adotados por Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. E agora o Senhor, como filhos, nos considera. Olha o que fala Efésios capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sua sabedoria e prudência. Não há nada melhor, meu irmão, minha irmã, sabermos que agora nós fazemos parte da família de Deus. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos um lar. E esta afirmação reforça a certeza da nossa união com o Senhor Jesus através da nossa fé em seu sacrifício. E isso vai nos levar à nossa próxima afirmação. Terceiro ponto, o sacrifício de Cristo nos proporcionou uma união eterna com Ele. Os versículos 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí, o nosso querido apóstolo, ele vai citar o Antigo Testamento, Salmos 44. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e aí é um dos versículos assim mais lindos e apaixonantes da palavra de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele dá a sentença final, garantindo através do seu discurso que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Qual o seu medo? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua angústia? E eu acredito, porque por alguns tempos na minha vida, eu vivia me fazendo essa pergunta: será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu estou salvo? Será que Cristo me salvou realmente? Será que eu posso confirmar isso para mim? Meu amado irmão, minha amada irmã, o mundo, ele pode estar desabando. Nós podemos enfrentar as circunstâncias mais adversas e ainda que o cenário apresente uma militância injusta agindo contra nós. Nada poderá abalar a nossa confiança naquele que nos chamou para fazermos parte da sua família. Aquele que nos amou mesmo quando nós ainda éramos seu inimigo. Aquele que nos separou para que nós pudéssemos gozar de uma vida eterna com Ele. Paulo, ele cita o Antigo Testamento, através do livro de Salmos, mas que possui a segurança, e ele vai demonstrar que nós possuímos a segurança e a proteção daquele que é superior a qualquer um dos nossos inimigos e a qualquer um que se atreva a se levantar contra nós. Nós somos como ovelhas enviadas ao matadouro, entregues nesse mundo. E aí ele afirma que realmente
nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos enfrentar as tribulações, nós vamos enfrentar até mesmo a morte. Mas ao contrário de que muitos, infelizmente até alguns cristãos, pensam que a morte é o fim, a morte é nada mais, nada menos que o início de uma gloriosa vida na presença desse Deus Todo-Poderoso. Uma vida eterna com Ele. Aí, Eduardo, você está dizendo que você quer morrer? Eu não estou dizendo que eu quero morrer, e toda vez que eu falo a respeito de morte, eu tenho que explicar isso. Eu não estou dizendo que eu quero morrer. Eu estou dizendo que, ainda que eu for tragado pela morte, em Cristo eu sou mais que vencedor, porque Ele me ressuscitará para a vida eterna. Essa é a certeza que eu tenho. A certeza de que se eu fechar os meus olhos hoje, amanhã eu estarei, ou melhor, ainda hoje, amanhã, olha, ainda hoje eu estarei nos braços do Pai. Ou seja, a partir desta vida, eu sei exatamente para onde eu vou. E a minha oração é para que você tenha essa mesma convicção. A minha oração é para que você tenha essa mesma certeza. Não é que você queira ou deseje morrer agora, mas você tenha a certeza e a convicção de quando chegar o seu dia, você vai falar: combati o bom combate, combati o bom combate, cumpri a minha carreira, eu guardei a minha fé e agora eu estou com Cristo. Concluindo, amados, essa palavra desta noite, eu quero dizer para você: lança fora todo o medo, porque você está em Cristo. O Espírito Santo, esse mesmo Espírito que age através do Senhor Jesus, ele age na sua vida com poder e autoridade. Então, você pode lançar fora todo o medo, porque Jesus Cristo é o amor ideal o qual nós perseguimos, e o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Pode abrir mão de todo o medo, amados, porque Deus sempre estará contigo. Por mais que você tenha dificuldade de perceber isso, e eu entendo, muitas das vezes você vai estar orando por um propósito, você vai estar se ajoelhando, pedindo a Deus por uma determinada coisa, e você vai ver as coisas demorarem a acontecer, e você vai ter uma dificuldade de entender se realmente Deus está te ouvindo, realmente Deus está contigo. Eu quero dizer para você com toda a convicção: o Senhor Deus, Ele está contigo minuto a minuto, dedicadamente, trabalhando dia após dia para o seu próprio bem e para o cumprimento do seu propósito. Se por algum motivo, porque isso já aconteceu comigo, você esteja passando por uma situação de provação, alguma coisa esteja fazendo com que a sua coragem, a sua força esteja se esvaindo, tenha certeza, Deus está contigo. Lembre-se da palavra do nosso irmão Israel hoje pela manhã. Muitas das vezes o Senhor vai te levar ao limite, para que você possa desfrutar, gozar de um relacionamento de intimidade com Ele. A segunda coisa que eu quero dizer para você: a tua dívida já foi paga. Ninguém mais possui autonomia para te acusar por dívidas que já foram quitadas. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Às vezes nós nos desfalecemos, porque nós acreditamos: a resposta de Deus não está vindo, porque alguma coisa errada eu estou fazendo, algum pecado eu estou cometendo, eu estou vivendo em alguma circunstância que está desagradando a Deus, e a minha fé vai se definhando por conta desse pensamento. Esqueça isso. A sua dívida já foi paga. Confie tão somente nas diretrizes do Senhor, e tenha certeza que Ele te conduzirá para o caminho certo. Último ponto que eu quero deixar para você, meu amado irmão, minha amada irmã: leve no teu coração, leve na sua mente a certeza de que você foi separado para
a adoção por meio de Jesus Cristo. Você foi convidado para fazer parte da família de Deus. E fazer parte da família de Deus significa que, a partir de agora, você possui uma nova identidade e nada pode mudar essa condição. Quando você se prepara para o casamento, a esposa, a noiva, ela se prepara para o casamento, ela sabe que não exatamente vai largar de mão a sua família, a sua vida, mas ela vai construir uma vida nova ao lado do seu esposo. Ela vai construir uma vida nova ao lado do seu marido. E ela vai mudar o seu nome na sua identidade. Assim é o Senhor Jesus com a sua noiva, com a igreja. Quando nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus, nós mudamos a nossa identidade. Estamos protegidos agora. Estamos na família do Todo-Poderoso, naquele que tem trabalhado, porque Ele deseja sempre o melhor para cada um de nós. Não tema as adversidades do dia a dia. Não tema os problemas. Não tema as dificuldades, porque o Senhor, Ele continuará cuidando de você. Lembre-se sempre daquele cântico: Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Você, como servo do Senhor e escolhido por Deus, sempre estará no radar desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Permanecei firmes. E que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês, sobre a tua casa, sobre a tua família, para todo sempre. Amém.